um pouquinho para vocês algumas soluções da Ideal. Estou aqui com o Denis, o diretor especialista aí das soluções, né? Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da Transnet. Para quem conhece, a Transnet é uma distribuidora de cabeamento estruturado, soluções em fibras óticas, soluções de CFTV, softwares e ferramentas... E claro, da Ideal. As soluções Ideal de ferramentas e certificadores, e o Denis vai apresentar para vocês aí com detalhes as soluções. Maravilha. Bom, pessoal, obrigado a todos por terem vindo. O objetivo aqui é um bate-bola mostrando o que a gente tem de soluções de ferramentas, algumas coisinhas específicas voltadas principalmente para o trabalho com sistemas MPTL, que são também virou chique isso daí, né? A antiga rede macho-fêmea, mas que ganhou uma força tão grande no dia a dia das instalações por conta de CFTV/IP, por conta de Access Point com PoE, por conta de dispositivos de automação, catracas e leitores biométricos. E isso apresenta alguns desafios para o instalador. Então, convido vocês a assistirem com a gente aqui e ao final nós vamos fazer algumas práticas, experimentar algumas ferramentas e testar os equipamentos, tá bom? Então, vamos lá. Só confirmando se vocês estão vendo a coisa certa. Perfeitamente. Bom, então é o seguinte, soluções para instalação, teste e certificação de redes de dados e CFTV/IP. O objetivo é apresentar, então, as ferramentas e equipamentos que nós temos voltados para esse trabalho, nesse tipo de instalação e teste, e também, né, obviamente, o comissionamento das redes CFTV/IP, dos sistemas de CFTV/IP, que é um assunto que é uma certa novidade e, de qualquer maneira, temos ferramentas que vão ajudar bastante, principalmente para instalações médias ou grandes, a economia de tempo e o resultado final é muito legal, tá? Começando pelas ferramentas básicas, né, voltado para esse tipo em particular de rede, né? Então a gente precisa de uma ferramenta de corte que seja decente. Como a gente vai trabalhar com conectores RJ45 macho, é muito importante a gente preservar, inclusive, a circunferência do cobre para ele poder entrar no conector adequadamente, para não ser já de cara um problema fazer o cabo entrar no conector. Mas como assim? Bom, primeira coisa, tem dois tipos de ferramentas para corte, né? Cortes com lâminas retas, por esmagamento, e cortes com tipo guilhotina, que é esse tipo de lâmina que vocês estão vendo no alicate Data T-Cutter. Esse alicate, ele chama Data porque ele é a versão de dados do nosso alicate T-Cutter. E voltado então para trabalhos com cabos UTP, STP, coaxiais, até RG11 no caso, e inclusive para elétrica, cabos de até 10 milímetros, você consegue trabalhar cabos multipar, uma série de coisas, é uma ferramenta muito bacana. O grande lance por trás desse tipo de ferramenta é justamente preservar a circunferência do condutor de cobre. Né? Se você usa um alicate normal, vamos dizer assim, ou uma tesoura, você acaba fazendo um efeito de bico de pato nas pontas, e isso pode prejudicar, em determinado momento, pode até mesmo impedir que o cabo entre no RJ. Né? Então, só passando aqui rapidamente, uma ferramenta leve, uma ferramenta compacta, uma ferramenta de um preço muito atrativo, competitivo pra caramba, até porque não temos grandes concorrentes no mercado, né, Rafael? Mas é uma ferramenta que tem um custo viável para um trabalho de dia a dia. E a questão da durabilidade também. Sem contar a durabilidade. Se não inventar moda de cortar prego, parafuso, rebite... Usando boas práticas, né? Exato. Uma ferramenta com grande durabilidade. Bem grande. Tá? Então, para quem quiser anotar o código e quiser saber, de qualquer maneira, o código é 45-074. Tudo isso vocês vão poder consultar na Transnet depois, que terá o maior prazer em atendê-los. Obviamente. Só anotar os modelos, falar com o consultor e ele... De qualquer maneira, essa apresentação ela vai ser disponibilizada posteriormente para quem quiser rever ou até para aqueles que não conseguiram entrar, tá, Rafael? A gente está gravando aqui e vai deixar isso disponibilizado, tá? Aos cuidados da Transnet.
Muito bem, então a gente portou o cabo, né? Nós tomamos o cuidado de portar o cabo adequadamente para começar o trabalho direito. Porque uma coisa é você trabalhar na mesa, outra coisa é você trabalhar pendurado na escada. As coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Obviamente, a coisa mais importante que acontece no processo de instalação de cabeamento é a decapagem. Acreditem se quiser, a decapagem é responsável por cerca de 90% das falhas de Next, quando você vai fazer uma certificação no cabeamento. Por quê? Porque você acaba tocando no condutor. E muito pior do que cortar um dos condutores internos do cabo é só triscar o dielétrico, que é o colorido, né, que reveste o condutor. Porque onde aquilo ali abre, ele se transforma numa antena, tanto de radiação, ou seja, ela joga sinal para fora, como de irradiação, ela recebe todo o sinal de fora, tá? Isso acopla na transmissão. O Prep Pro é uma das ferramentas mais práticas que existem para esse trabalho. A primeira grande coisa a IDEO lançou esse tipo de ferramenta de decapadores na época da Segunda Guerra Mundial, a pedido do Exército Americano. Então tinham que ser ferramentas práticas, robustas, leves, e não demorou muito tempo, aliás, né? Se a gente pensar na Segunda Guerra Mundial, a gente conseguir fazer uma ferramenta como a Prep Pro que não precise de regulagem, que é o caso dela, e que fosse mais barata do que a com regulagem. Então isso demorou bastante e a gente conseguiu com o Prep Pro. O Prep Pro ele vem com 2 cartuchinhos, um cartucho cinza e um cartucho azul, sendo um deles para cabos UTP e STP, ou seja, você pode trabalhar desde CAT5E até CAT6A blindado, com a mesma ferramenta. E o outro cartucho é para cabo coaxial RG59 e RG6. É só você inverter os cartuchos na ferramenta e você muda o funcionamento. E como a ferramenta é feita para durar, os cartuchos são vendidos separadamente como reposição. Então o objetivo é que a ferramenta dure muito tempo e, quando necessário, trocar os cartuchos. Tá? No final, eu e o Rafael, nós vamos fazer uma demonstração prática aqui nas disso tudo que a gente está mostrando. Um comentário? Sim, vamos fazer a demonstração prática, né? E depois, se houver mais interesse, também tem vídeos mostrando essa solução, tá? Todas essas que estamos falando, tem vídeos que demonstram, né? Sim, site da Transnet, site da IDEO. Por falta de informação visual não vai ficar, tá? Tem o pessoal da Transnet para tirar qualquer dúvida, tem o nosso pessoal também para dar suporte e retaguarda do fabricante, tá? E para quem quiser anotar, o código dessa ferramenta é 45-605. Certo? Tá bom, isso aqui está parecendo uma transmissão, um comentário de futebol, cara, que legal. Então, recapitulando. Rafael, nós cortamos e agora nós decapamos. Tá? Importante lembrar que quando a gente trabalha com coaxial, é uma coisa que ninguém sabe quanto deixar de malha, quanto deixar de elétrico e quanto deixar de condutor central. Essa ferramenta você já posiciona o cabo, ela já deixa certinho de uma vez só. Então isso também é bem interessante. A informação é importante para vocês. Pois é. Bom, cortamos, decapamos. Agora nós vamos passar para a terminação com os conectores RJ45 do tipo feed-through, que são os conectores passantes. Esses conectores que não foram inventados, esse sistema não foi inventado pela IDEO, só que é um sistema que tem ganho tanta visibilidade, tem feito tanto sucesso no mercado americano por conta das instalações MPTL, que são as redes macho e fêmea. MPTL, deixa eu até dizer o que é. Puxa o eco, acho que é por causa da sala. É verdade. Deixa eu ver se melhora aqui. O eco não vai ter jeito, é por causa da sala. Eu vou tentar falar um pouco mais baixo. Tá bom? Obrigado pelo aviso. Esses conectores MPTL quer dizer Modular Plug Terminated Link, ou link terminado com conector macho. Ou, para facilitar mais ainda, né, Rafael, rede macho-fêmea. Ela é um jack no patch panel e um RJ45 macho na ponta. Isso causou
Foi uma quebra de paradigma no mercado, inclusive no mercado de certificação, porque as normas, a TIA ANSI, por exemplo, teve que rever e incluir um tipo de link chamado MPTL, para permitir a certificação desse link diretamente pelos certificadores. Então, o objetivo dessa ferramenta, desse conector, no caso, desculpe, é facilitar a vida de quem está pendurado na escada, quem está embaixo de um piso, fazendo uma conexão com uma catraca, um leitor biométrico, mas basicamente, para o mercado de CFTV IP. Aquela câmera lá no canto da sala, 2,5 metros de altura, aquela escada sem proteção, né, porque você está dentro do ambiente interno, é difícil, você vai montar um andaime lá dentro. Então, uma coisa é fazer um RJ45 na mesa, e outra muito diferente numa situação dessas. Então, esse tipo de conector, que você vê que os cabos passam por dentro dele, antes de você fazer a terminação com a ferramenta apropriada, que vai crimpar e aparar os condutores, você consegue visualizar se estão todos certos, e você tem condições de puxar, pela ponta e levar a capa até o limite. Só um minutinho, pessoal. Voltamos. Tem condições de levar a capa até o limite, então você vai ter uma terminação muito boa, travada, protegida, porque a capa vai estar no final, então não só ele vai crimpar os condutores, como vai travar o condutor na capa. E aí ele fica resistente à movimentação mecânica. Eu vou passar para vocês rapidamente o vídeo de instalação, tá? Só um minutinho. Espera aí que eu tenho... vamos ver se ele vai mudar. Aí. Vai em tela cheia. Deixa só ele carregar aqui. Enquanto ele carrega, né, Rafael, aproveitando para lembrar que nós temos opções de conector categoria 5E, categoria 5E blindado, categoria 6, e nós acabamos de lançar um novo conector blindado que serve para as categorias 5E, 6 e 6A, e ele é voltado especificamente para os cabos compatíveis com o padrão HD base T, que são aqueles cabos com o diâmetro de elétrico um pouco maior, de forma... voltado especificamente para transmissão de vídeo Full HD por cabos de par trançado. Essa ferramenta que vocês estão vendo, ela é necessária porque, além de crimpar, ela tem uma lâmina que faz o acabamento. Dá uma olhada, isso aqui é o conector comum de 3 peças. Vocês sabem que o conector RJ categoria 6 precisa ter 3 peças. Se for aquele de uma peça só, ele não serve. No nosso caso, para ter o mesmo tipo de experiência, nós fundimos dentro do conector a guia de cabos. Dá uma olhada, ele justamente está mostrando aí. É uma coisinha bem rápida para vocês verem, tá? Isso vai estar disponível, isso está no site da Transnet, isso está no site da Ideal. Mostrando rapidamente para vocês como que faz. Não, eu garanto que ele faz bem mais rápido que eu, Rafael, você. Ah, com certeza, tem que mais prática. Mas essa é a vantagem desse conector. Para equipes que têm recursos novos, que têm dificuldade de montar, quando eu fiz a primeira montagem do RJ, eu sofri muito. E a primeira vez que eu vi esse conector, eu vi as vantagens que ele tem, né? Você elimina praticamente as perdas com ele, né? De montagem. A própria perda de conector, né? A perda de conectores vai fazendo, né? Então, a diferença é que você tem que deixar o decapado um tanto longo, porque o lance legal é o que ele vai mostrar, agora que vocês vão ver. Por que chama conector passante? Aí. Tá vendo? 1 polegada é suficiente. Eu recomendo deixar um pouquinho mais. Eu, particularmente, porque é melhor para puxar. Não precisa de economia. Né? Vejam que a capa do cabo vai até o limite. Isso é um diferencial muito grande em termos de resposta dinâmica.
Tá? E agora vamos só ver a terminação com a ferramenta apropriada. Vale ressaltar, né, Rafael, que a ferramenta FT45, que é utilizada para esse tipo de conector, serve também em conectores comuns. Sim. Então, ao contrário, não dá certo. Porque senão você tinha que cortar condutor por condutor, isso não ia dar muito certo. Mas essa ferramenta, do ponto de vista do RJ45, ela é padrão. A única coisa que muda é que ela tem a lâmina, que também é substituível. Nós temos a reposição desse material. Tá? Olha, eu confesso para você que é uma novidade para mim. Não sabia que funcionava na RJ convencional. Aí, tá vendo? Mais uma informação importante aí. Então você consegue utilizar os conectores FIB, mas depois de ver uma solução dessa, porque na solução comum é assim. Sim. Né? Mas nessa solução nova é assim. Veja onde chega a capa do cabo. Ela vai até o limite da guia. É a facilidade, né? A agilidade que ele... Agilidade é total. Agilidade é total. Agilidade é total. Pronto, voltemos aqui. Aí está. Aí, pronto. Então, voltando no feed-through, né, no conector passante, vocês viram aqui ele para cá e agora vocês viram como faz a terminação. É muito simples, é muito rápido e é muito difícil de perder, né, um conector, de ter algum tipo de problema. E aí vou mostrar rapidamente aqui a ferramenta FT45. A FT45, já me perguntaram uma coisa uma vez. Mas não faz RJ11? Falei, não, só RJ45, mas puxa, cada vez menos se faz RJ11 hoje, né, Rafael? Hoje eu não sei exatamente, existe às vezes a necessidade, né? Mas para o objetivo que ela é voltada, ela é só RJ45, tá bom, pessoal? Então, o código dessa ferramenta é 30-495, tá? Dos conectores tem várias opções, e aí eu convido vocês depois a baixar o nosso catálogo, ou baixar as informações específicas no nosso site, tá? Entre em contato com a Transnet e eles podem repassar para vocês também os links para esses produtos. Vamos recapitular mais uma vez? Nós cortamos com o Data T-Cutter, nós decapamos com o Pref Pro, nós preparamos o cabo, usamos o RJ45 feed-through, nós usamos o FT45 para fazer a terminação e aparar as pontas. E não acaba aqui, né? Tem que testar, não adianta. Tem que testar. Agora vem a parte que é uma das mais importantes também, né? Exatamente. A garantia da funcionalidade. Com certeza. Então vamos ao próximo slide aqui. Então é a parte do teste. No teste eu vou apresentar para vocês aqui mapeadores de fios e testadores de transmissão em cabos e também em redes ativas. Tudo voltado para o mercado MPTL. Essa sigla às vezes me atrapalha. MPTL, tá bom? Depois você está falando de cabeça. Não estou colando não, tá? Não estou colando. Vamos lá. Família VDV2. Por C2, obviamente, já é a evolução do equipamento do passado, que era o VDV, e VDV significa vídeo, dados e voz, porque o equipamento tem nele as três portas, então RJ45, RJ11 e coaxial do tipo F, tá? É apresentado em três modelos, o básico, o Plus e o Pro. É um mapeador de fios, que é diferente de um link test. Por quê? Vou explicar isso aqui, é uma coisa importante. Link test, ele é um teste de continuidade. Confere? Muito bem. Eu só tenho duas formas de abrir o cabo, que é o T568A, que começa no par verde, e o T568B, que começa no par laranja. Agora, e se eu fizer um T568W?
e fizer igual dos dois lados, do ponto de vista de continuidade, 2 com 2, 3 com 3, 4, vai dar certo. Então, um link test daqueles de LED, esses testadores mais simples, ele vai dizer que o cabo está ok. Aí você coloca esse cabo na rede, o link até sobe, mas na hora que você começa a trabalhar, degrada a velocidade e pode chegar a derrubar um switch. E ninguém entende nada, porque do ponto de vista do teste, está certo, mas o cabo está certo. Não, na verdade, o que precisa ser feito é um mapa de fios. Então, qual a diferença da pinagem para o mapa de fios? O mapa de fios ele leva em consideração o desbalanceamento desses pares. Leva em conta o desbalanceamento desses pares, ou seja, se você errar a ordem do par, a abertura do cabo, ele vai dizer não somente aquela condição de 3 e 4 invertidos, porque aí você cometeu um erro entre as duas pontas, mas se você ligar errado a abertura dos pares dos dois lados, isso é um split pair, é o par dividido. E é justamente vamos ver se vai melhorar o nosso áudio aqui. Vamos fazer um teste. Melhora? Se vocês estão percebendo um som melhor na área de comentários, vamos agradecer, tá bom? Vamos ver. Alguém? Será que eles estão nos ouvindo, pelo menos? Bom, vamos continuando, então, né? Bem provável que... Então vamos retomar aqui. Agora ótimo. Melhorou. Acabei de receber uma resposta aqui muito melhor. Então tá legal, pessoal. Excelente. O nosso microfone estava com um probleminha e a gente substituiu. Agora acho que vai. Exatamente. Agora parece que ficou excelente. Estamos tendo outros feedbacks positivos. Então, de qualquer maneira, retomando. A diferença principal de um link test para um mapeador de fios é que o link test faz um teste de continuação ou pinagem, que é continuidade simples elétrica, de 1 a 8. Um erro igual dos dois lados, que é o split pair, que aliás é o erro mais comum, viu, Rafael? É o erro mais comum de conectorização de rede. Porque a pessoa às vezes acha que está fazendo certo e ela faz a rede inteira daquele jeito. Sim. Então, coloca o link test, aquele de LEDzinho, beleza. Mas aqui tá ok. Aí bota a rede no ar, é aquele caos, aquele transtorno. Então, o mapa de fios ele leva em consideração o balanceamento dos pares, para poder dizer que você errou a abertura do cabo. Tá? E aí, na família VDV2, nós temos o modelo básico, que faz exclusivamente mapa de fios e gerador de tom. Aí a gente pula para o modelo Plus, que inclui comprimento e hub blink pisca-pisca, tá? E já tem tela retroiluminada. E aí a gente passa para o modelo Pro, que agrega a tecnologia TDR para determinar a distância para as falhas, tanto para o curto como para o aberto, e detecção de serviços ativos na porta. Então você espetou ali na porta, se tiver telefonia, ele vai te dizer que tem telefonia, quais são os pinos, tensão, etc. Se tiver a rede Ethernet, ele vai testar inclusive a velocidade da porta. E se tiver PoE, ele vai dizer quais são os pinos, qual é a tensão de PoE. Então já é uma ferramenta que, voltada para o mercado de CFTV, IP, já começa a ser uma ferramenta extremamente necessária, porque você precisa pelo menos saber se a tensão está chegando adequadamente lá na ponta. Sim. Principalmente quando você usa aqueles injetores de PoE, não diretamente no switch, né? Então aí já é uma ferramenta que começa a fazer... não ter esse tipo de ferramenta dificulta bastante o trabalho, acaba voltando para tentativa e erro. Tá? Então essa é a família VDV2, tá bom? Só que nem sempre apenas testar um mapa de fios é suficiente. Né? Eu já digo o contrário, é o básico testar um mapa de fios. Mas o teste do mapa de fios só garante que está certo, não que vá funcionar adequadamente. Porque para testar se vai funcionar adequadamente, você só tem duas opções. Ou você certifica o ponto, usando um certificador como o Lantec 3, que aí vai garantir que qualquer aplicação escrita para aquela categoria do cabo vai funcionar sem menor tipo de problema.
ou se o budget é limitado, você precisa partir para um qualificador. E aí entra o nosso Signaltech. O Signaltech é oferecido em 2 modelos. O que vocês estão vendo agora é o Signaltech CT, que é o Cable Tester. Qual é o objetivo do Signaltech CT? Fazer uma qualificação de transmissão Gigabit Ethernet num cabo, verificando a perda de pacotes e referenciando a norma de transmissão Ethernet, que é a IEEE 802.3AB. O nosso equipamento ele é composto da unidade principal e uma unidade remota, e é o único equipamento do mercado que efetivamente transmite pacotes para qualificar aquele link. Então ele serve para patch cord, ele serve para link permanente, ele serve para canal, ele serve para MPTL, ele serve para macho-macho, ele serve para qualquer coisa, porque do ponto de vista do equipamento não faz diferença o que está ligando a unidade principal até a remota. Ele vai estabelecer um link e fazer uma transmissão de dados. E aí vai avaliar se existe perda e qualificar. E relatório. Já gera automaticamente relatório em PDF. Ah, isso é muito legal. Sim? Então, poxa, não tem um certificador, ou mesmo que você tenha um certificador, você não pode ter 4, 5, gostaria eu que tivesse 4, 5 certificadores, mas mesmo quem já tem um certificador precisa de um equipamento desse para outros tipos de serviço. Sim. E o fato de fornecer o relatório, que vai dar mapa de fios, comprimento e mais o teste de transmissão, é uma prova de desempenho. Né? Então, esse é o Signaltech CT, Cable Tester, exclusivamente para isso que ele serve. Tá? E aí tem o Signaltech NT, que é Network Tester. O que ele agrega? A primeira coisa que vocês vão ver de cara é que ele tem um slot para módulos SFP de fibra. Então, a mesma qualificação que o Signaltech CT faz num cabo metálico, o Signaltech NT também consegue fazer num cabo óptico. Tá? Mas isso não quer dizer que seja network. A parte de network é que ele consegue se comunicar com a sua rede. Vai te dar uns diagnósticos, por exemplo, quem trabalha com switches de padrão mais elevado, que o switch propaga, tem aquele protocolo que propaga informações LLDP ou CDP no caso da Cisco, ou LDP em alguns dos modelos, ele consegue trazer todas as informações. Ele é compatível com IPv4 e IPv6, e o objetivo principal dele é você poder qualificar uma aplicação por dentro de uma rede ativa. Porque veja, é muito legal quando nos contratam para instalar 20 câmeras Full HD. É muito legal vender esse tipo de solução, não é, Rafael? Sim. O grande problema é que os instaladores de sistemas CFTV não levam em consideração o ponto mais frágil desse trabalho, que é a capacidade da rede do cliente de suportar o tráfego que vai ser gerado pelas câmeras. É o grande problema que se encontra hoje, né? Exatamente. E o Signaltech NT é o único equipamento do mercado que onde você é capaz de configurar a quantidade de câmeras, resolução, compressão, e ele vai criar um tráfego real. Você coloca a unidade principal numa parte da rede, a unidade remota em outra parte da rede, eles vão se encontrar automaticamente e vão fazer um loopback de transmissão por dentro da rede. Então, você consegue estressar a rede do cliente para saber se a rede vai suportar o tráfego. Porque pode não parecer, poucas câmeras, dependendo da configuração, podem gerar um tráfego muito grande. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Tudo isso também com relatório. É bem diferenciado. Exatamente. Eu diria, do alto dos meus 16 anos de Ideal, que essa ferramenta ela é fantástica e ela é indispensável para quem trabalha com CFTV IP nos dias de hoje. Indispensável, e muita gente não conhece e não sabia dessa função, principalmente eu. Estou junto com vocês aqui nessa live e assim, essas funções realmente agregam muito valor numa implantação incrível que ela faz. E também com relatório, tanto o Signaltech NT quanto o Signaltech CT tem tela touchscreen, sensível ao toque. E eles, tanto um como o outro, também têm a interface Wi-Fi,
que você pode comunicar com um aplicativo IDEO Anywhere gratuito no seu smartphone, iOS ou Android, e você já puxa os testes diretos, já em formato PDF, para já poder mandar para o seu cliente. Ou também pode usar um pendrive na porta USB, que fica na parte superior, e copiar os arquivos. Tá? Então, essa é uma ferramenta para quem trabalha sério com o CFTV/IP e não quer ter aquela dor de cabeça do puxa, eu acho que essa câmera está com pau. Puxa, agora acho que a outra câmera está com pau, porque você começa a ver a imagem craquelar. Nossa, mas você, cliente, tem muito azar, o seu NVR está com algum defeito. Nada disso resolve, pode trocar tudo 5 vezes. Pode certificar o cabeamento do seu cliente, quando na verdade o problema é o ativo de rede. Bom, retomando. Vamos recapitular mais uma vez, Rafael? Bom, vamos fazer uma recapitulação. Cortamos com o Data Cutter. Certo. Decapamos com o Prep Pro. Testamos, conectorizamos com o FeedTrue. Testamos com o VDV2. Conectorizamos com o FT. Isso, usando o FT45 exatamente. Testamos com o VDV2. Qualificamos com o Signaltech. Né? E a última etapa, obviamente, seria uma certificação. Tá? Vou passar rapidamente pela certificação. Que é mais legal mostrar do que falar, né? Isso, lembrando a vocês que essas soluções que nós estamos apresentando vão ser mostradas na prática. Né? Vocês vão ver, nós trouxemos aqui algumas amostras de produtos para mostrar realmente funcionando. Isso, nós vamos fazer um hands-on via web, cara. Olha que coisa legal, né? Muito bem. A certificação, apresento a vocês aqui o Lantec 3, que é a geração atual dos certificadores da IDEO, tá? 3 porque é a terceira geração, o Lantec foi lançado originalmente lá em 2002. E uma curiosidade, Rafael, o primeiro certificador de campo categoria 7 foi o Lantec 7 em 2002. Olha só. Voltado para o mercado europeu. Né? E aí, tanto que o 6A só foi aparecer depois. Veio primeiro o 7. Primeiro foi o 6 e o 7. Depois o 7A. E agora? E depois só o 6A. Que, na minha opinião, é a melhor coisa que aconteceu com o cabeamento metálico. Sim. Melhor coisa. E quanto maior a frequência, né, pessoal? Não a velocidade, a frequência de operação. Nós estamos falando de 500 MHz para a categoria 6A. Quanto maior a frequência de operação, mais é imperativo que você certifique o cabeamento. Porque a interação entre os componentes que a gente monta, porque cabo não tem next, jack não tem next, patch panel não tem next, tem next onde a gente junta essas coisas, né? E next é o principal problema que causa a retransmissão, etc, etc. Mas Lantec 3 em 2 opções, 500 MHz até a categoria 6A e 1000 MHz até a categoria 7A. Vocês estão vendo na tela as principais vantagens que a gente considera, né, do ponto de vista custo-benefício, que é absurdamente melhor do que a concorrência. Nós estamos falando aí de um custo por teste na casa de 1/3 do custo por teste, que também ninguém leva isso em consideração, né? Quanto custa certificar um ponto? R$20, R$10, R$5, R$50, ninguém sabe. Mas quanto custa cada teste que você faz no seu equipamento? Né? Tem o desgaste das ponteiras, tem a calibração de fábrica anual, tem uma série de coisas envolvidas. Tá? O Lantec também tem a interface Wi-Fi para o aplicativo IDEO Anywhere, tá? Só que aí ele não gera o PDF direto. Você pega os dados dele para ser remetidos para o seu escritório, onde eles têm que ser tratados no nosso aplicativo IDC, IDEO Data Center. Tá? O Lantec faz a parte metálica e aí a gente tem os módulos FiberTech 3 para fazer a parte ótica. Então existem os kits para multimodo, 850/1300 nanômetros. Tá? Existe o kit monomodo, 1310, 1550 nanômetros. E o kit combo, que a gente chama, que vem as 4 cabeças. Então 2 cabeças para multimodo, 2 cabeças para monomodo. O bacana é que todas as cabeças vêm com um identificador visual de falha, que é aquela luz visível vermelha, né? Vocês podem olhar aí no desenho, onde tem esse botãozinho vermelho e essa porta central. Então, todos os adaptadores vêm com VFL embutido. Todos os adaptadores vêm com esses LEDs que vocês estão vendo no TX e RX, que você pode usar para polarizar a fibra. Sabe como é que você descobre se a fibra que está na sua mão é TX? Me diga.
É só você passar ela por cima da porta RX. Se a luzinha ficar verde, o que você está segurando na sua mão é TX. Então você polariza assim, fácil desse jeito. Se não acontecer nada é porque é um RX também. Isso é muito bacana. O pessoal gosta muito. Importante ressaltar que esses adaptadores fazem um teste Tier 1 das fibras. O que é o Tier 1? É a certificação. É a atenuação bidirecional, ou seja, cada fibra é testada nos 2 comprimentos de onda, nas 2 direções, mais o comprimento do cabo. Isso é o teste Tier 1, que é a certificação. Tier 2, para quem não sabe ou quem só quer refrescar a memória, é o que um OTDR faz, que é uma caracterização de eventos de reflexão. Então, Tier 1 uma coisa, Tier 2 outra coisa. O que um faz, o outro não faz e vice-versa. Tá? E agora, por fim, vamos falar do comissionamento de sistemas CFTV e IP. O que é um comissionamento de sistemas CFTV e IP? O que você acha que é isso, Rafael? Comissionamento? Olha, eu fico até... ver se tem uma colinha aqui para mim. Estando do lado de uma pessoa com conhecimento igual ao seu, eu fico até aguardando você me dizer. Eu acho que você está falando com o espelho, você está falando de você mesmo. Você é um cara 10. O comissionamento é um tipo de serviço que ninguém, por falta de ter um dispositivo que faça isso, é um serviço que ainda não é vendido adequadamente. Comissionamento o que é? É entregar uma prova de funcionamento das câmeras. Ah, mas eu já faço isso no Excel. Cara, mas você demora, você não consegue todas as informações, tem que dar um tem erro, na tela. E, como qualquer documento que é preparado, o papel aceita qualquer coisa. Sim. Não é? Se eu sou o cliente e eu recebo um relatório de instalação em PDF formatado num dispositivo, é diferente. É profissional. Exatamente. E aí que eu quero apresentar para vocês o Securitest IP, ou Securitest IP também, que é uma ferramenta para instalação, manutenção e comissionamento de sistemas de CFTV, analógicos e IP. E no caso de IP, das câmeras on-VIF, é onde você consegue gerar relatórios de instalação dessas câmeras, que é o comissionamento. Tá? Então, é um dispositivo que alimenta câmeras IP, alimenta câmeras analógicas. É importante ressaltar que ele é compatível, inclusive, com câmeras analógicas 4K. Tá? A câmeras HD. Tá? 4K acho que é só na digital, né? 4K, hoje a Hikvision tem as 2 opções. Então. Tem 4K já na linha analógica, mas eu acredito que quem use câmera 4K vai partir por uma câmera IP. Né? De qualquer maneira, sendo uma ou sendo outra, ele vai aceitar, porque ele suporta as câmeras analógicas HD. Tá? Então ele tem PoE, PoE Plus, saída 12 volts para as câmeras analógicas, tem a área de PTZ para as câmeras analógicas, ou ele controla direto pela interface as câmeras IP, a Speeddome, por exemplo, ou as câmeras que tem zoom, algo do tipo. Tá? Tem ferramentas de rede, tem ferramentas de teste de cabo, localizador de cabo, tem um gerador de tom digital, ele acompanha uma sonda indutiva para você fazer a identificação dos cabos numa instalação já pré-existente. E, no caso das câmeras on-VIF, gera relatórios de provas de instalação com até 6 fotos que você tira da câmera. Essa é a parte principal desse equipamento. Aqui vocês estão vendo o kit que acompanha o Securitest IP. Tá? Ele vem com tudo isso mesmo, para você não ser pego de surpresa nem desprevenido em nenhuma situação. Aqui na imagem da direita seria uma imagem que você estaria vendo da câmera. Tá? Seria um vídeo ao vivo, numa câmera IP com PoE. Tá? E a partir desse momento, numa câmera on-VIF, se você olhar aqui no canto inferior da tela, tem um botãozinho dock. Tá vendo? Dock? Sim. Tá. Quando você toca em dock, quando você vai gerar o relatório. E como se parece esse relatório? É isso que esse relatório se parece. Lembrando que é touchscreen a tela, hein? Touchscreen 7 polegadas. E tem também os comandinhos direcionais das setinhas do lado. Tá? Esse é o relatório de prova de instalação, que a gente chama de comissionamento das câmeras. Nesse caso tem 2 imagens só, mas olha que interessante. Ele traz todas aquelas informações que ninguém atualiza das câmeras. Você liga a câmera, está lá Shenzhou,
na China, ninguém troca, porque ninguém sabe, ninguém vê. Aqui você vai ter acesso para mudar tudo isso e no relatório vai aparecer. Vai aparecer os dados do Security Test IP. Vai aparecer toda a informação da câmera, inclusive com versão de firmware e da versão do OnVIF que está implementada na câmera. Todas as informações de rede e a configuração da imagem. Ou seja, isso aqui é um relatório que permite que você converta chamadas posteriores de manutenção gratuitas em chamadas cobradas, porque você tem uma prova que você entregou funcionando de acordo com o que o cliente queria. Então, isso daqui é o objetivo principal desse equipamento Security Test IP. Aqui ao lado vocês veem rapidamente, por exemplo, aqui essa função muito legal, que é o IP Discovery, automaticamente, não necessariamente eu preciso estar com a câmera ligada direto nele. Eu posso entrar com o equipamento numa rede cabeada metálica, ou mesmo Wi-Fi, e se ele estiver na mesma classe, mesma VLAN das câmeras, ele vai encontrar todas as câmeras, e você pode entrar em cada uma delas e gerar o relatório de cada uma delas sem sair da mesa. Fazer todas as configurações. Exatamente. Embaixo vocês veem algumas configurações que são possíveis fazer. Tá? O que ele está mostrando aí é uma configuração de rede, mas isso é só uma delas. Você configura realmente tudo, inclusive você define os presets de uma Spiridome, e aí você consegue tirar foto em cada preset para mostrar para o cliente, você queria essa aqui, ali e lá, na porta, na máquina do cafezinho, né, para ficar de olho quem está lá, e na porta do banheiro. Exatamente. E a câmera aqui tem zoom também. Você consegue fazer o ajuste do zoom na câmera. Tudo isso. Tudo isso. Completa. Tá? E isso conclui esta parte aqui, que é a parte da apresentação. Vou liberar o áudio de vocês, quem quiser falar com a gente alguma coisa nesse exato momento. Tá? Eu vou liberar os áudios, quem quiser fazer alguma pergunta. E aí nós vamos abrir a câmera aqui e vamos começar a usar alguns aparelhos. A gente ainda tem, pelas minhas contas aqui, 13 minutos, dá para ser uns 15 minutos, né? Dá para passar um pouquinho, que eu acho que é a hora mais atrativa, né? Exato. Só lembrando, quem quiser falar, precisa tocar ali no microfone verde. Se tiver com a câmera, se tiver com o microfone vermelho, ele tá mudo, né? Mas tem que tocar no outro para liberar. Eu já liberei por aqui, mas cada um tem que liberar o seu próprio. Vamos voltar aqui agora na webcam. Beleza, estamos aqui de novo. Vamos lá. Então, vamos falar das ferramentas. Vamos começar seguindo a sequência da apresentação. Isso é a parte 1. Vamos lá. Essas são as ferramentas objeto dessa apresentação. Então, o Rafael está segurando o Data Cutter, tá? Vocês verem o tamanho dele, o formato. Veja que ele vem com uma trava, porque ele tem um corte tão bruto, se você colocar ele aberto no bolso, é capaz de você se machucar de verdade, tá? Vamos cortar uns cabos para ver? Pega um 5E. Pega uma pontinha do 5E. 5E. Só a pontinha, só para escutar o barulhinho. Opa, moleza, hein? Vamos num Cat6 agora. Ele tem a bitola um pouco maior. Exatamente, às vezes tem cross filler, né? Não dá nem graça. E vamos pegar um coaxial? Coaxial. É o cabo da net? Esse aqui é o cabo da net. Ó, foi rápido no gatilho esse, hein? Sem muito esforço. Para vocês verem mais de perto. E o objetivo qual que é? Se a gente olhar aqui, talvez seja um pouco difícil para vocês enxergarem, mas ele tem um leve esmagamento, obviamente, mas ele preserva a circunferência do cobre. Tá? Para aplicações coaxiais do tipo F, onde o condutor central o condutor, faz parte do conector, é o que vai entrar efetivamente na sua TV ou no seu set-top box, isso daqui, não ter o pé de pato, prolonga muito a vida útil do teu dispositivo, porque ele não vai estragar a porta de conexão. Porque entra. Se você tiver que tirar uma vez e colocar de novo, e tiver um pé de pato aqui, você já começou a danificar. Tá? Então vamos lá.
gente vai usar mais vezes ele. Agora, esse daqui é o Prep Pro. Então, vocês verem o tamanho, tá? O formato. O cassete azul é o cassete para UTP-STP, tá? E o cassete cinza é o cassete para RG59 e RG6. Tudo isso sem nenhum tipo de regulagem exigida. Mostra para eles a substituição. Simples. Eu sempre erro o lado. Você está fazendo isso para eu passar vergonha, né? Aí, ó, eu sempre erro o lado que eu vou colocar isso aqui. Aí. Pronto. Fácil. Tá tranquilo aí. Então, nós vamos fazer primeiro um 5E. Sabe qual que é o principal lance de um decapador que presta? Uma coisa é você fazer isso daqui e quebrar a capa do cabo, que é o jeito certo. Só que isso você sabe fazer. Às vezes o pessoal de campo está na correria e faz um ventilador. Isso aqui, normalmente, acaba, a ferramenta entra na capa do cabo e toca nos condutores. Não é o caso do Prep Pro. Ele tem um limitador mecânico que você pode rodar quantas vezes for, ele não vai Ele não chega tocar. no cobre. Tá? E agora a gente vai fazer um Cat 6 aqui, da mesma forma. Olha. Aqui. Então, gente, se vocês olharem aqui, não tem nada. Aqui não dá para ver, infelizmente, né? Quem sabe um dia com uma câmera Full HD. Uma mas resolução maior, mas desse só tipo de dobrar aqui, acho que já dá para perceber. Já é que já mais de perto já fica esquisito. Já fica esquisito. Tá? Mas ó, e o coaxial? Vamos testar o coaxial agora. Tiro. Coloco de volta. Aqui dentro, que vai ser bem difícil de vocês verem, tem um limitador para vocês colocarem o cabo. Eu vou... Será que eu consigo mostrar? Bom. Tenta chegar mais perto ali, mas eu acho que... Ó, eu encostei o cabo no limitador, tá vendo? É difícil mostrar isso assim. Aí. Toquei. Aí eu vou fazer o quê? O processo de decapagem, posso rodar tranquilo. Se vocês olharem aqui, ele já fez as 3 seções. Já expôs a quantidade certa de condutor e já deixou a quantidade certa de dielétrico e da malha de blindagem. Então isso daqui é 1/4 de polegada e 1/4 de polegada. Então a ferramenta já faz isso direto. Seja para instalação de conectores tipo F, tipo BNC, RCA. Inclusive nós temos. E, digo, é o melhor do mundo. É o melhor. Todos os conectores com largura de banda de 3 GHz. Tá? Então, só aqui uma dica rapidinha. Se tiver trabalhando um conector tipo F, que é aquele de TV, por exemplo, vocês precisam, é necessário pentear os cabelinhos, a malha, não o foil, não essa fita, mas os cabelinhos. Você precisa pentear e colocar o conector, tá? Se for BNC ou RCA, não precisa fazer isso daqui. Preparou o cabo direto, coloca no conector, tá? Agora vamos... Agora é a hora mais legal, acho que é a hora do feed through, né? Exatamente. Vamos fazer o 5E primeiro? Fazer um 5E. Isso aqui é um dos formatos que esse conector é fornecido, em 25, pacotinhos com 25 ou pacotes com 100 peças, tá? Eu vou pegar aqui, antes de fazer, eu vou... No meu Cat 6 só tem 2. Eu vou tentar mostrar para vocês a diferença do 5E para o 6. Esse daqui é o 5E. E esse daqui é o 6. Vocês conseguem perceber que aqui no fundo tem uma peça que está soldada lá dentro. Isso aí é justamente a guia que é necessária em conectores categoria 6 para fazer o alinhamento e a separação dos pares. Para a gente ter a mesma experiência de feed through do 5E, nós soldamos essa peça dentro do 6. Então o processo ele é exatamente igual. Estou preparando. Aí, ó, estou preparando um 5E. Mas você mostrou para a turma? Não, acabamos de decapar, estou ajustando aqui. Não vou fazer o padrão, vou seguir um padrão qualquer aqui. Só para esticar os condutores. Esticar os condutores.
5E é este cara aqui. Aquela sobra que ele falou, nós podemos deixar aqui um tamanho maior, não precisa Isso. ser um... Vai dar aquela paradinha agora, né? Ali na frente, para tirar esse negócio todo aí. Vou fazer o corte aqui. Certo. E agora a parte mais interessante tem que vir aqui perto. Que é mostrar o passante. Entrou. Tá. Então, ó, vocês veem aqui que o cabo, realmente, a capa azul, ela vai até o limite. Posso mostrar só uma coisinha? Fique à vontade. Uma sugestão que a gente dá é, depois de fazer esta parte aqui, segurar pela ponta e dar uma última puxada, porque no 5E não, mas no 6 isso pode dar uns 2, 3 milímetros a mais para ela encostar, essa força que a gente coloca. Então, pode terminar. Essa aqui é a FT45. Ferramenta. Será que eu estou mostrando bem aqui? Não, Vai. posso? Pode. Então, confirmei, simplesmente. Já está feito. Por curiosidade, este cabo tem um jack na outra ponta. Então, isso que vocês estão vendo é um link MPTL. Modular Plug Terminated Link. Modular Plug quer dizer isso daqui. RJ macho. Porque do outro lado é um jack fêmea. Então, isso aqui seria o patch pen. Isso aqui seria a ponta, onde teria uma câmera, um access point, um telefone IP, seja lá o que for. Não de mesa, mas um telefone IP, por exemplo, de ramada. Sim. Enfim. Usando o exemplo que acho que é o mais utilizado, para câmera. Imagina que esse conector estivesse num forno. Vocês viram a facilidade de montagem. Então, não tem dificuldade. Isso elimina o erro em campo na montagem dos RJs. E aqui é aquela questão da capa que chegou até o limite. Tá? Vamos fazer o 6? Esse 6 já tem cross filler. Esse aqui tem Tirar ele fora. esse alicate aqui fica fácil. Você vê que aqui nós estamos fazendo realmente na prática aqui, né? Não tem conversa. Não tem conversa. Vou mostrar bem. Se bem que eu acho que está um pouco curto, né? Mas dá. Dá, porque está naquela questão, está maior que 1 polegada. Está maior que 1 polegada. Isso aqui eu vou deixar nas suas mãos. Então tá bom. Então, quando fica difícil, vem para mim, né? Vamos lá. Branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco marrom, marrom. Cabo mais duro, cara? É que esse não é um cabo para petcord, não é um cabo rígido. Ah, mas o link MPTL é rígido. É rígido. Não tem jeito. Vamos torcer para dar tudo certo. Eu acho que está tudo certo. Aparar essa pontinha, senão não entra nunca o conector. Vamos pegar o conector. Entrou. Dou aquela última puxadinha. Confiro a sequência. Vamos lá. Branco do verde, verde, branco do laranja. Erramos. Tira o conector. Porque é o azul. Esse para aqui ainda está aqui. Vamos lá. Esse aqui é o branco do azul. Branco do laranja. Azul. Branco do azul, laranja. Vem para cá, laranja. Para cá, laranja. Se eu consigo fazer assim, senão eu tenho que tirar a pontinha de novo. Vai. Vamos confirmar novamente. Para verde, branco do azul, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, que está aqui torto. Branco do marrom, Branco, marrom, marrom. Certinho. Coloquei aqui.
subir, olha aqui, ó, subir a capa até o limite, dou aquela última puxadinha, pego a ferramenta, botei aqui, não coloco do lado certo, mas que é mais fácil, né? E prontinho. Isto é um conector Cat6 bem acabado, e detalhe que você não tem cross filler, hein? Torna isso ainda mais difícil. Mas sem querer, né? Não errei de propósito, mas deu certo. Então deixei de perder um conector? Não deixou de perder. Isso na prática, nós estamos fazendo aqui em cima da mesa, tranquilamente, né? Aí imagina isso daqui num poste, num forro, a dificuldade em cima de uma escada. Então vocês veem que a tecnologia ela possibilita a inverter o cabo, você tira e não perde o conector. Você faz o ajuste, ele fez o ajuste aqui na prática. Então realmente é uma solução muito... Vou aproveitar e vou reforçar aqui. Vejam em que ponto a trava pegou a capa. Quanto de capa tem para cima. Então esse cara aqui, ele vai ficar com uma resistência mecânica muito boa, né? Para ser manipulado aí. E é isso, nessa parte aqui. Na parte da bagunça das ferramentas. E agora rapidinho, porque o tempo já está estourado, eu vou mostrar para vocês os equipamentos. Vamos lá. Para a gente acelerar, esse cara aqui é o Signaltech, com a sua unidade remota. Então esse cara é o Signaltech NT, vocês podem ver pela lateral, tem o suporte aos GBICs, tá? Acho que não vai dar tempo de mexer neles, porque eu quero mostrar o Securitas IP funcionando aqui. Então esse cara aqui seria o qualificador de cabos e redes ativas, onde você faria os testes. Pode falar. Sim, esse nós podemos mandar o link do vídeo para vocês. É verdade. Tem um vídeo que mostra perfeitamente. Sim. Aí nós vamos mostrar os outros também. Enquanto ele vai iniciando aqui, só deixa eu ver se a imagem pega. Tá muito claro. Signaltech NT. Esse é o cara. E aí, o certificador, para vocês verem a diferença de tamanho do que é um certificador e o que é um qualificador, então a diferença é realmente bruta, né? Esse cara aqui é o Lantec 3, de 500 MHz, com o kit para certificação de link permanente até categoria 6A. Esse plug é um plug universal, compatível com todos os fabricantes, duração mínima de 2.500 inserções. Essa aqui, o certificador também tem uma unidade remota, né? Que é colocar na outra extremidade do cabo. Pena que a gente não vai conseguir falar de certificador, porque eu quero falar disto aqui, que é, de fazer assim, será que a gente consegue mais ou menos? Que é o... Tá ligado aqui, então vamos ligar. Que é o Securitas IP. Nossa, tô dando um reflexo, agora sim. Eu acho que eu vou fazer uma coisa. Esse carinha pra cá. Não, ficou pior, né? Vai ter que levantar ainda. A gente vai segurando ele aqui. Então, o Securitas IP, nós estamos conectados numa câmera IP com OnVIF, tá? Nós vamos posicionar esse cara aqui em algum lugar que a gente possa confirmar para vocês. Então, aqui o que nós vamos fazer? De cara, a primeira coisa é alimentar a câmera. Então eu vou vir aqui em PoE e vou ativar a alimentação da câmera. Vocês podem ver aqui na parte superior que ele está dizendo o consumo. Então aí a gente já vê que a câmera está respondendo, tá? Isso aqui a gente pode fechar, porque o PoE está ativo, vocês podem ver aqui por cima. E aí nós vamos em câmera IP direta. Então, essa daqui é o Quick Find, que vai detectar sozinho. Ele está informando que a câmera está sendo inicializada. A gente pode acompanhar lá em cima pelo consumo. Daqui a pouquinho, a hora que a interface Ethernet da câmera estiver disponível, a gente vai poder, por exemplo, pingar
a câmera para ver se ela está respondendo, ele vai mostrar IP e tudo mais. E um pouquinho de tempo depois, a gente já pode entrar na câmera em si. Aqui. Nesse momento, a interface Ethernet da câmera já está no ar, mas ela ainda não está pronta para ser utilizada. A gente já deixado a mensagem lá em cima, diz que ela ainda está inicializando. Vou aguardar um pouquinho aqui. Assim que aparecer aqui, eu mostro de volta para vocês. O bacana é que nós vamos fazer só a demonstração ligado com cabo direto. Com o cabo direto. Um cabo ligado direto na câmera. Né? Eu acho que deu uma probleminha no áudio aqui. Aqui não. Bom, vocês estão nos ouvindo bem ainda? Ah, voltou a mensagem. Não importa, vai entender. A câmera não está inicializando aqui, mas perdi até o fio da meada porque aquela mensagem apareceu. Nós estamos ligando direto na câmera. Sim. Mas a possibilidade a gente poderia estar com um patch cord aqui entrando na rede metálica e acessando direto pela rede. Ou a gente poderia subir a interface Wi-Fi dele e fazer a mesma coisa via Wi-Fi. Uma coisa legal, isso o Denis vai poder falar com mais propriedade, mas você consegue utilizar a energia PoE de um switch PoE, sem usar o PoE do próprio equipamento. Sim. Para economizar a bateria. Exato, ele tem a bateria interna para 10 horas de trabalho, obviamente não 10 horas alimentando câmera. Mas se você tiver um PoE disponível na rede, você tem uma porta de bypass aqui do lado que ela entra só o PoE e ele repassa sem usar a bateria interna. Vamos ver aqui como é que nós estamos nesse caminho aqui. E voilá, erro de nome, espera lá, logout. Tem que colocar a senha nova. Vou configurar o login. Aqui. Mostrando para vocês. Vai ser um pouco difícil porque tem um pouco de reflexo, tá? E operar ao contrário é bem difícil. Login. Estamos aqui. Mostra você. Aê! Mostrando que estamos, né? De fato, na câmera. O lance legal aqui. Não vai dar. O lance legal aqui, queria que aparecesse ali, cara. Eu também estou querendo demais, né? O lance legal é que eu vou. Tem que vir um pouquinho mais para cá. Peraí, vou tentar. Se eu entrar aqui em menu, eu tenho acesso a todas as configurações que, obviamente, dependem do nível de implementação de ONVIF que o fabricante colocou na câmera. Nem tudo está disponível. Mas rapidamente vocês descobrem. Se tocar numa dessas opções e ele disser que não é possível, é a implementação ONVIF, tá? E o bacana aqui, vamos voltar no vídeo ao vivo, que é onde a gente está. O grande lance é o botão dock. Então isso aqui são todos os relatórios que já estão criados e salvos no cartãozinho que ele acompanha aqui dentro, tá? Mas eu vou criar um novo relatório. Eu vou deixar tudo isso aqui que está escrito aqui, não vou nem olhar o que é. E eu vou tocar em escolher foto. Não, peraí, volta, eu preciso tirar uma foto primeiro. Peraí. Tirar uma foto primeiro. Escape. Voltar aqui na imagem. Isso. Então, vamos tirar uma foto dessa demonstração. Eu vou tocar aqui na câmera. Pronto. E agora eu toco em dock. Quando eu toco... Cara, como é ruim, né, fazer ao contrário. Eu sei que o botão está aqui. Vamos lá. Criar relatório. Não vou colocar nada e vou tocar em escolher foto. Vou pegar a última foto que a gente fez. Não sei se é essa daqui. Não. Acho que ela vai estar lá para baixo. Aí. Toquei na foto e vou mandar criar o relatório. Ele deu aqui sucesso. Aí a gente volta em dock e a gente vai
no que a gente acabou de criar. Vai visualizar? Aqui. Então, esse daqui, que é um pouco muito difícil de mostrar, por aqui. Deixa eu levantar aqui, ver se fica mais fácil. Eu estou baixando aqui de manhã. Ah, ficou bom. Então aqui a gente roda o relatório com todas as informações da câmera e aí eu tenho a foto que foi tirada. Então esse relatório, que é um relatório profissional, você ou pelo próprio dispositivo, que tem Dropbox embutido, navegador web embutido, então você pode mandar por e-mail, você pode mandar no Dropbox, você pode acessar o Google Drive, tudo direto dele, tá? Via web. É importante falar, não tem um cliente Google Drive direto nele, mas pela web você faz, tá? Tem entrada SD card. Isso, então você pega esse cartãozinho, saca ele, o equipamento acompanha um adaptador SD USB, espetou no seu computador, você tem acesso aos relatórios todos ali, pode mandar. Tá? Pessoal, é isso, né? É isso aí, acho que bastante informações, passou um pouquinho, mas acho que é válido, né? Tem bastante informações e, claro, querendo conhecer um pouco melhor as soluções, a Ideal tem diversas outras soluções, essas são apenas as de certificação. As de hoje, né? As de hoje, porque assim, de uma hora. Tanta coisa, em uma hora a gente conseguiu passar rápido, assim, né? Até. Mas a solução que interessar mais, podemos fazer uma apresentação mais detalhada, levando equipamento na empresa, enfim. Estamos ao dispor, né, Denis? Ah, sim, lógico, com certeza. Temos equipamento de teste, tem o pessoal de campo que vai acompanhar, tem demonstração, tá? Então, agradecemos muito a presença de vocês. Esperamos ter contribuído para enriquecer a audiência e nos colocamos à disposição para ajudá-los e atendê-los da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado. Rafael, muito obrigado a Transnet. Obrigado a você, obrigado a vocês que participaram. E lembrando que todos os vídeos vocês encontram no site da Transnet e nas nossas mídias sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Obrigado, até mais. Até a próxima. Até mais, turma.